Eu quero falar sobre o cultivo do amor na igreja. Realmente a gente precisa ter cuidado com o ressentimento, precisa resolver as questões que geram ressentimento. Não é desejável que a igreja de Cristo prove dos maus frutos do ressentimento, mas cultive o amor. Então quero pensar com você biblicamente sobre o cultivo do amor na igreja. 1 João 3,11 diz: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de ter tua palavra aberta diante de nossos olhos. Reconhecemos que também a nossa mente e o nosso coração devem estar prontos a ouvir a tua instrução. E assim rogamos as tuas bênçãos em nome de nosso tão grande e poderoso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Vou fazer uma pergunta que talvez você não queira responder. Nem precise. Você se sente amado nessa igreja? Você se sente amado aqui? Eu completo 50 anos esse ano. Isso quer dizer que no começo do ano que vem fazem 50 anos que ininterruptamente eu estou na igreja. Em estados diferentes e cidades diferentes, mas 50 anos ininterruptos de comunhão com a igreja de Cristo, 43 anos que eu conheço a Cristo. E eu chego a uma conclusão já na maturidade. Passei todas as fases da minha vida na igreja, a infância, a adolescência, a juventude, a vida adulta. Pretendo envelhecer na igreja e, se Cristo não voltar até lá, partir enquanto eu estiver na igreja. É a minha vida. Mas quando falamos de amor, e amor na igreja, amor dos irmãos em Cristo, eu percebo uma falha muito grande em mim. E eu chego à conclusão e reconheço que todas as vezes que duvidei da presença e da manifestação do amor de Cristo na igreja, o problema sempre esteve em mim, nunca na igreja. E olha, já congreguei, a gente é pastor, mas faz parte da igreja, não é? Não há algo diferente nisto. E sempre que eu percebi na minha vida, seja a infância, a adolescência, a vida adulta, que de certa forma eu não reconheci o amor da igreja, hoje eu percebo que realmente o problema estava em mim, não na igreja. O problema sempre foi o meu orgulho, não o amor da igreja. O meu orgulho em não somente aceitar, como perceber o amor da igreja em todos esses anos. Eu creio, irmãos, que a maior dificuldade, e não só minha, e talvez seja de uma boa parte de nós, seja que o nosso orgulho não permita que nós percebamos o quanto amor há na igreja. De forma que alguns de nós precisam sofrer no mundo para reconhecer aonde encontramos verdadeiramente amor e cuidado. Quando eu reencontro os irmãos da igreja onde eu nasci, é muito engraçado isso até de contar. Não é? Algumas daquelas irmãs já estão bem idosas, e eu chego lá e elas falam assim: eu te peguei no colo, troquei a fralda, não sei o que. Eu fico assim, né? E passa-se tantos anos, já 50 anos, o meu pastor ainda está entre nós, está com 85 anos, jubilou há pouco tempo agora. E é interessante, ele já sofre algumas das enfermidades da idade, não é? E ele não lembra de muita gente. Muitos de nós ele não lembra mais, mas de mim ele sempre lembra. Daí o irmão Davi falou para mim ontem: por que ele sempre lembra de mim? É porque a pessoa que dá mais trabalho na igreja a gente nunca esquece, né? Então a minha mãe e meu pai foi o primeiro casamento da igreja, eu fui o primeiro bebê, deu conta, a primeira parede riscada, o primeiro vidro quebrado, tudo fui eu, né? Tudo fui eu, não tem escapatória. Eu digo assim: é por isso, o irmão Davi me disse, é por isso que ele lembra de ti. E é meio verdade isso, não é? Mas é interessante que mesmo tantos anos depois, o amor não esmorece. Mas reconheço isso, que todas as vezes que quando pareceu-me que faltou o amor, não foi culpa da igreja, foi culpa minha. O meu orgulho, realmente o meu coração pecaminoso,
foi que não permitiu que eu provasse disso. Então, eu quero dar duas opções a vocês e você não precisa me responder, mas eu gostaria que você no seu coração respondesse. Sobre amar a igreja e amar os meus irmãos. A primeira opção diz assim: eu preciso amar para então ter uma razão para fazer algo. Ou seja, você precisa primeiro amar para depois fazer. Essa é a primeira opção. A segunda: eu preciso fazer para então ser capacitado a amar. Eu creio que só uma das duas está certa. Eu não faço porque eu não amo. Não, eu faço para que eu ame cada vez mais. Qual das duas? Porque muitas vezes a gente, na igreja e entre nossos irmãos, a gente fala assim: olha, não, eu não converso muito com ciclano, eu não faço muito isso na igreja, eu não me envolvo com isso, porque eu não sinto que eu amo isso. Meu irmão, é a desculpa mais esfarrapada que a gente dá. A desculpa mais ridícula que a gente dá. Não me aproximo muito do irmão, porque eu não amo verdadeiramente ele. Não, eu não faço tal coisa na igreja, porque eu não amo isso aí. Você acha que eu, como pastor, amo tudo que faço? Tem coisa que o pastor precisa fazer, meu irmão, que a gente faz por obediência, depois aprende a amar. Se você vai esperar esse amor misterioso brotar no seu coração para você fazer alguma coisa, eu tenho uma triste notícia para você: você nunca vai fazer nada. Nunca. Não é assim que a coisa funciona. Então, como cultivar o amor na igreja e o nosso amor pela igreja? Tudo começa por um ponto. João 13:34, se você pode acompanhar na sua Bíblia comigo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Notem que a palavra usada no princípio do verso é mandamento. É mandato, preceito, comando, uma ordem. Então aqui o amor é uma ordem do nosso comandante. Nós somos a tropa, nós somos os seus soldados, nós obedecemos às suas ordens, é a ordem do comandante. Só que tem uma questão aqui que nós temos que pensar muito seriamente. Amor nasce por decreto? Ele está dizendo: um novo mandamento vos dou. É possível o amor simplesmente dizer, ame, e isso acontece? É claro que não. Mas eu quero que você olhe também por um outro lado. Em Romanos 6,16 diz: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Literalmente nós somos escravos, servos, e aqui diz que só há duas opções: ou nos apresentamos tudo que somos a servir ao pecado, ou nos apresentando tudo que somos para obedecer realmente à justiça, a Cristo. Então aqui é um ato de obediência. Quem comandará a sua vida? Quem usará dos seus poderes? Quem usará das suas capacidades? Quem comandará tudo isso? Não tem opções. É interessante que na mesma carta, no capítulo 12, Paulo vai dizer assim no verso 19: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Em tudo isso nós aprendemos o quê? Que a prática deste amor, que a verdade deste amor na igreja, ela começa por uma palavra: obediência. Amor é demonstrado entre os filhos de Deus quando nós obedecemos a palavra de Deus. Deixa eu lhe contar um segredo que talvez nunca lhe contaram. Você não precisa querer vir à igreja.
Você não precisa querer amar a igreja. Você não precisa querer ser um dizimista, um ofertante da promessa de fé. Você não precisa querer cumprimentar os irmãos. Não precisa querer, irmãos, é só fazer. Não precisa querer nada disso. É só fazer. Não precisa ter vontade de vir na igreja. É só vir, sem vontade mesmo. A cama hoje talvez estava chamativa, para dormir até descansar tudo que tem que descansar. Não precisa querer. Não precisa querer amar, meu irmão. Basta fazer. A gente não precisa lutar contra o nosso querer. Faça em querer mesmo. Faça em desejar mesmo. Porque se você vai esperar querer alguma coisa ou desejar alguma coisa, você nunca vai fazer nada. Nunca vai sair do seu lugar. Se você esperar realmente alguma motivação interna para amar alguém, você nunca vai amar. Não é assim que a coisa funciona. Não é assim que as coisas funcionam conosco e em quem somos. Eu, você, cada um de nós temos algo poderoso dentro de nós, o pecado, e esse pecado se manifesta principalmente em algo extremamente poderoso chamado egoísmo. Se você ficar dando ouvidos ao seu egoísmo, você não somente nunca fará nada, como nunca perceberá também a força do amor. Então aqui não é uma questão de querer, é uma questão de obediência. Só isto. Obedeça a Deus, obedeça ao seu comandante, o Senhor Jesus Cristo. Ele claramente nos diz que devemos amar-nos uns aos outros, mas ele vai muito mais profundamente do que isso. Ele diz: olha, não é de qualquer jeito não, é da forma com que eu amei vocês. E como que ele nos amou? Sendo a gente, esse tipo de gente que nós somos. Eu acho que aqui eu sou o único difícil de tratamento, não é? Vocês devem ser uns docinhos, facinho de lidar. Não? Vocês vão me surpreender com essa também? Todos nós somos difíceis, meu irmão. Se nós esperamos encontrar alguém que mereça o nosso amor, nós não merecemos o de Cristo, e Ele nos amou. E o amor de Cristo é tão fantástico, tão incrível, que Ele nos amou sem a menor perspectiva que nós correspondêssemos. Então Ele vai à cruz sem perspectiva que houvesse resposta de nossa parte. Não, eu vou amá-los, vou morrer na cruz agora, vou realizar esse sacrifício, daqui a pouco eles estarão me amando. Não, não foi assim. Até os mais próximos abandonaram Ele. Não havia perspectiva nenhuma de resposta. Ele fez, para que o amor então se tornasse algo real. O amor é uma questão de obediência à palavra de Deus. Ou você obedece ou você não obedece. Mas não fica achando resposta dizendo que você tem que sentir primeiro. Não tem que sentir coisa nenhuma. Tem que obedecer. Amar os meus irmãos é a ordem da palavra de Deus. Eu só realmente vou amá-los quando eu começar a ter ações visando isso. Então esse amor será manifesto como algo real. Mas essa história de que, eu não sinto, eu sinto que não amo essa igreja, eu sinto que não... Meu irmão, se você ficar nesse sinto muito, mas você não vai a lugar nenhum. Não é uma questão de sentir, é uma questão de obedecer. Este amor é uma ordem, e quando nós obedecemos, ele se torna real, porque o nosso Salvador é real. A segunda questão, além da obediência, 1 Pedro 1,22 diz: purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido,
Amai-vos ardentemente uns aos outros com espírito puro. Notem que ele está falando de um amor fraternal verdadeiro, um amor ardente uns para com os outros que provém de um coração puro. Mas como que um coração se torna puro? A primeira palavra do verso é purificando. Então, como nós cultivamos amor na igreja? Primeiro, obedecendo a palavra de Deus. Segundo, permitindo que ela purifique as questões no nosso coração. Nós falamos sobre ressentimento. O amor, ele é cultivado na igreja quando nós realmente cuidamos disso da forma que a palavra de Deus diz para cuidar. Ou seja, quando a palavra de Deus nos purifica e nos livra de coisas como a amargura e o ressentimento, então o amor tem a terra propícia para brotar. Você verdadeiramente não poderá amar esta igreja e esses irmãos se a palavra de Deus não purificar o seu coração. Se todo esse egoísmo e esse orgulho não forem tratados pela palavra de Deus, fica difícil amar. Eu disse para vocês no início, a igreja nunca falhou em amor para comigo, mas eu falhei em amor para com ela por uma única razão, o meu orgulho. Desde pequeno, desde criança, eu percebi isso. Os momentos que eu duvidei do amor da igreja, os momentos que eu duvidei do amor desses irmãos por mim, são os momentos que em meu orgulho eu não aceitava isso. Eu não queria dessa forma. Eu achava humilhante ser amado por isso. Eu precisava merecer aquilo. Não, meu irmão, o amor da igreja não é por merecimento. É por graça, por misericórdia. Em Efésios 5:26, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo está agindo na igreja para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Ou seja, um dia Cristo nos tirou da esfera do pecado, um dia Cristo nos tirou desse corpo do pecado, desse lamaçal de pecado deste mundo. Isso se deu então ao nos perdoar e a nos salvar eternamente. O que Cristo está fazendo hoje, se Ele nos tirou do pecado, agora Ele está tirando o pecado do nosso coração. Agora Ele está trabalhando aonde? Dentro de mim, me ensinando uma nova vida, me ensinando realmente uma nova forma de vida. Ele está tirando o amor pelo pecado dentro do meu coração, literalmente. Quando falta amor na igreja, sobra amor pelo pecado. Quando falta amor na igreja, é porque nós estamos amando a coisa errada, amando o pecado e não amando as coisas de Deus. O amor, ele é um fruto, mas o fruto do Espírito é amor. E para que esse fruto, então, realmente seja desenvolvido, é preciso um terreno limpo. E Efésios 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Como que nós o entristecemos? Pelo pecado não confessado, guardado em nossa vida. O cultivo do amor na igreja se dá primeiro por obediência. Não precisa querer, meu irmão, é só obedecer. Não precisa desejar, é só fazer. Não precisa sentir-se realmente motivadíssimo a fazer isso. Não, só faça. Venha, esteja presente, demonstre realmente respeito. Sabe, teve um tempo nos jovens da nossa igreja que eu precisei trabalhar muito isso com eles. E eu cheguei a um ponto de reuni-los e dizer assim para eles: eu não estou pedindo que vocês amem todos que estão aqui, mas eu estou exigindo que vocês respeitem todos que estão aqui. Ou seja, da onde brota esse amor? Da obediência e da pureza. E este respeito, realmente esta ação de obediência, leva a um verdadeiro cultivo do amor bíblico dentro da nossa igreja. E o terceiro passo, o amor, ele é real
Quando nós estamos crescendo em Cristo, crescendo espiritualmente, permitindo que o Espírito Santo ocupe áreas em nossa vida que nós não queremos que Ele ocupe, é mais ou menos assim. Você convida alguém para ficar um tempo na sua casa, mas você limita quais são as partes da casa que ele pode frequentar. Já pensou em fazer isso? Olha, você só vai na cozinha e na sala. O resto você não pode entrar. Ou coisas desse tipo. Às vezes nós agimos assim com o Espírito Santo que em nós habita, porque nós dizemos a Ele, limitamos a Ele, aonde que Ele pode agir. Você pode agir aqui, na minha vida financeira eu não quero sua ajuda. Certo? Você pode aqui como pai, talvez um pouquinho, como esposa eu não estou precisando não. Então a gente vai limitando, a gente vai dizendo a Ele, olha, é aqui, 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 e no restante você não age. Isso é totalmente ilógico, é totalmente irracional, não tem como pensar desse jeito. Se somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, isso quer dizer que Ele precisa ter o comando de tudo. Crescimento espiritual é isso, o Espírito Santo está comandando tudo em minha vida. Em Efésios 5,18, falando sobre ele, Paulo diz, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas o quê? Enchei-vos do Espírito. Sabe, a gente foi muito prejudicado por um cântico que cantou-se durante muito tempo nas igrejas, que ele, se não me engano, ele falava assim, Espírito encha a minha vida. Qual é a diferença desse cântico por esse versículo? De ação. Quando nós cantamos assim emocionalmente, Espírito encha a minha vida, é meio passivo, não é? Eu estou aqui, vem, enche-me. O verso não está dizendo isso. Ele está dizendo o quê? Enchei-vos. Só tem um jeito de permitir que o Espírito Santo encha a nossa vida. Qual é? Quando nós nos esvaziamos daquilo que não pertence a Ele. Sabe o que é crescer espiritualmente? É tirar da sua vida coisas que já deviam estar fora da sua vida há muito tempo, mas que por teimosia sua continuam lá. É tirar da sua vida coisas, comportamentos, reações, um modo de agir que há muito tempo já não devia mais acontecer contigo, mas continua acontecendo unicamente por teimosia sua. Enquanto você não se esvaziar disso, simplesmente não há espaço para que o Espírito Santo haja. Quer um exemplo bem facinho? Você tem um tesouro que recebe todos os dias que se chama tempo. A gente quer que o Espírito Santo nos encha. Como é que você usa o seu tempo, meu irmão? Afinal de contas, o seu tempo é utilizado como? Olha, é triste constatar como os filhos de Deus desperdiçam tempo com coisa tola, com coisa imprestável, com coisa que não ajuda de nada. Estamos falando sobre família esse mês, porque em Goiânia, porque no começo do mês que vem, a gente tem a conferência de família. Eu fiz uma pergunta domingo à noite, vou fazer a mesma para você. Casados. Qual foi a última vez que você leu um livro sobre casamento, um livro cristão sobre casamento? Não precisa me responder. Qual foi a última vez que você se importou em gastar 30 ou 40 minutos do dia lendo um livro bíblico sobre casamento? Daí você quer reclamar que a sua vida anda assim, mas você não se esvazia de coisas inúteis para que o Espírito Santo encha com aquilo que é útil para que você cresça espiritualmente. É muito difícil manifestar amor numa igreja infantil. Como é que os nossos filhos pequenos se comportam? É briga por um brinquedinho? Não, agora esse brinquedo é meu. Agora, não, eu quero o brinquedo que está na mão do fulano. É sempre uma imaturidade, é sempre uma infantilidade, porque nós simplesmente nos negamos a crescer. Cultivo do amor na igreja é fruto de obediência à palavra de Deus, de purificação, santificação e de crescimento espiritual.
Não tem outro jeito. Talvez você me diga assim, pastor, talvez falte manifestações de amor na nossa igreja, porque a gente precisava ter mais reuniões sociais. Alugar uma chácara, ir lá jogar bola, ter uma piscina, ter isso, aquilo, ou ter um almoço, ou um jantar, ou ter isso, aquilo. Primeiro, qual de nós tem tempo para todas essas coisas? Eu queria perguntar isso. Quando é que a gente vai achar tempo para isso? Segundo, a gente pode fazer isso o ano inteiro. Sabe como é que vamos pensar, vamos investir nisso nesse ano. De agora a dezembro nós vamos ter encontros sociais, nós vamos para a chácara nos divertir, nós vamos não sei aonde, nós vamos ter tantos almoços, tantos jantares, tanto isso, tanto aquilo. Eu quero perguntar para você, como é que nós vamos terminar no final do ano? Do mesmo jeito que a gente se sente em família quando isso acontece, a gente não aguenta mais a cara um do outro. Literalmente. Não é assim que o amor na igreja cresce. Não é dessa forma artificial que o amor da igreja é manifesto. Ele é manifesto verdadeiramente quando a gente se dispõe a obedecer a palavra de Deus. Não tem outra forma. Quando a gente permite que o Espírito Santo tire do nosso coração sentimentos como ressentimento. É duro permitir que Deus trate isso na nossa vida, mas é necessário. Não dá para ficar com esse câncer lá o tempo todo nos corroendo. É preciso permitir que Deus mude, purificando a minha forma de ver as coisas. E finalmente, é preciso crescer espiritualmente, esvaziando-me de mim mesmo e dando lugar ao Espírito Santo de Deus. Bendito o dia que eu aprendi que eu não precisava amar para fazer algo. Eu precisava fazer. E depois que eu fiz a primeira vez, o resultado foi tão incrível que eu quis fazer de novo. E depois que eu deixei de fazer, faltou algo. E eu fiquei pensando, o que está faltando? Está faltando obediência. Eu voltei a fazer o que Deus mandou que eu fizesse. E o resultado novamente foi maravilhoso. E eu aprendi a amar os meus irmãos fazendo, não esperando sentir. E quanto mais eu fazia, e quanto mais eu faço, mais eu amo. Precisou partir de mim, derrubar o meu orgulho, quebrantar esse orgulho dentro de mim, que é uma luta todo dia. Só eu sei o quanto eu preciso lutar com o meu orgulho todos os dias. Mas a partir do momento que eu deixei isso de lado e realmente dispus-me a fazer, o resultado foi que o amor foi surgindo de todos os lados. Eu aprendi a ser amado e aprendi a amar. Precisei aprender, a gente às vezes pensa, né? Tem que aprender a ser amado? Tem que aprender a ser amado. Essa tarefa é difícil, mas é na obediência que nós aprendemos a amar a igreja. Então não dependa do seu coração pecaminoso, dependa do Espírito Santo. Obediência, purificação e crescimento. Esse é o caminho para que o amor seja cultivado na igreja.